demanda sofrimento. E se estamos num grande conflito, como eu falei, entre as forças do bem e do mal, e os dois lados nos querem, você não treina um soldado para uma guerra jogando baralho com ele. Você põe o cara na barraca e joga gás lacrimogêneo lá dentro. Pede para sair, igual o Tropa de Elite. Então Deus, às vezes, permite as provações para que a gente amadureça e vá para o céu. Né? Para que a gente acorde qual que é o nosso papel nesse mundo. Se a gente sofrer demais, a gente não suporta. Mas se a gente sofrer de menos, a gente não sabe qual mal é o mal e não... Quantas vezes você parou para pensar na realidade da vida com um caneco de cerveja enquanto seu time estava ganhando? 0. Agora recebe uma notícia que você está com câncer. Você começa a pensar em coisas que você não tinha pensado. Descobre que a sua filha agora está com leucemia. Ou está na Síria com arma na cabeça, né? Ou está na Síria com arma na cabeça. Cara, você é um exemplo vivo. Eu posso falar que sua vida tem dois clusters aí. O antes e o depois da Síria. Tem muita coisa que você até já sabia, teoricamente. Passa só valorizar mais. Sim, sim. Tem um amigo meu mandando aqui umas coisas, tá rolando nos comentários lá do programa. E aí tem a galera me esculhambando porque eu falei que Jesus era de esquerda, né? As pessoas não entenderam o que eu falei. Porque assim, não é política, não é que Jesus era do PT, não é isso. Para quem não entendeu. Se você tem uma pessoa que suas atitudes, várias vezes, o Rodrigo está aqui. Para mim, o Rodrigo assim, é o cara que mais entende de teologia, de arqueologia do Brasil, assim. Não, tem muita gente boa. Não, assim, sabe, você entende muito, você conhece muito. Jesus, o que eu falei aqui quando você estava saindo, não foram 2, 3 vezes, várias vezes Jesus se colocou contra o poder instituído, né? Contei aqui a história da mulher adúltera, né? A lei mandava apedrejar, Jesus colocou contra, não contra a lei, contra a atitude, né? Quando ele foi lá no templo e quebrou os comerciantes, destruiu tudo, Jesus foi perseguido, foi crucificado justamente por não se adequar às leis do Estado, ao que o Estado queria fazer, a dominação. Jesus tinha sempre essa postura. Jesus ajudava todo mundo que precisava, estava sempre disposto a curar, curou no sábado. Então, isso que eu falei, a postura de Jesus diante do poder instituído era de um cara que era contra aquilo. Isso, se você pensa, eu sempre digo que assim, eu sou oposição sempre. Quem está no poder, eu sou contra. Então, na minha cabeça... Se há governo, eu sou contra. Exatamente. Por suposto. Che Guevara. Aí o que eu penso? Eu sou sempre de esquerda. Che Guevarinha. Não, Che Guevara para mim... Eu até me enrolei nessa, né? Che Guevara para mim era outro... Ele não deu a fonte, como jornalista, ele preservou a fonte, né? Che Guevara para mim era outro idiota, mesma coisa, violento, intolerante, enfim. Esses caras nunca me enganaram. Mas o que eu falei foi isso. A postura de Jesus, a vida de Jesus, as ações dele, os discursos dele, eram sempre nessa linha de esquerda, de você tá, porque no mundo acabou, parece que você ser de esquerda, se você é por defesa ao meio ambiente, por defesa aos direitos humanos, pelo bem das pessoas, parece ser de esquerda. Isso não é ser de esquerda, isso é ser uma boa pessoa, uma pessoa solidária, preocupada com o outro. Tanto é que eu falei aqui e repito sempre, não tenho partido, nunca votei e nunca na minha vida votei no Lula. Para mim é um ladrão, corrupto. Isso não está em discussão. Só que, na minha concepção, pelo que eu entendo, do que houve na vida de Jesus, na época dele, inclusive foi esse um dos motivos, claro, não estou falando de fé, a fé a gente sabe por que foi, mas o contexto social, político da época, Jesus foi crucificado por se colocar, por atacar os interesses do governo. Porque esse era uma das preocupações do governo. Quem é esse cara que está aí, né, levantando pessoas para segui-lo e falando coisas que podem tirar a nossa estrutura, entendeu, religiosa, né? Então, foi nesse sentido que eu falei e repito, Jesus tinha posturas de esquerda, sim. Não de esquerda petista, não é isso. Para quem não tem a cabecinha, não vai entender, não é que ele era petista. Mas ele se colocava contra o governo, né? Jesus manda na Bíblia, e sejais petista. Eu só mudaria um pouquinho, Clécio, se você me permite aqui, uma cronologia dos fatos. Jesus que tinha... Igor, quando ele fala, se você me permite, eu tenho chance dele, não permito? Não, né? Não, o Estado não pode intervir. Você me permite só para dizer que foi educado. O corpo dele é regras dele. O meu dele. corpo, minhas regras.
A voz sai do corpo, então a voz sai do corpo, então... Mas aí o que acontece? Foram colocar a vodka pro cara ver, ó. Vamos lá. Não, mas a questão é a seguinte, será que é Jesus que era da esquerda ou a esquerda que imita algumas coisas de Jesus? Mesmo porque Jesus está no primeiro século. A questão esquerda e direita é século XVIII. Não, mas não estou falando de política, falando de posturas. De posturas. Porque, às vezes, eu sempre preocupo assim, não só com o que está sendo dito, mas, igual eu falei do Igor, eu entendi o que o outro pode entender lá, né? Eu estava fazendo xixi na hora, mas, pelo que eu entendi você falando assim, porque alguém pode pensar assim, tá, então Jesus era de esquerda? Não sei no que dizer isso. Então ele não era de direita. Então, se eu apoiar qualquer coisa de direita, eu estou indo contra Jesus. Não, nada a ver. E a postura não é essa. E não é que Jesus era da esquerda, é que a esquerda tem algumas pautas que se assemelham ao que Jesus falou. Mas claro, eu não estou falando de política. A direita também. A direita também. Eu não estou falando de política, estou falando de posturas na vida. Né? Porque Jesus não foi sempre revolucionário. Ideia, né? Por exemplo, quer ver uma coisa que... Isso é uma coisa interessante, Igor, que eu criei essa história há não muito tempo. Vê que coisa louca, aí agora sim falando de política, vê que coisa louca que é a cabeça política do brasileiro. Se você falar, eu quero um presidente militar que tenha poder para fechar Congresso, fechar STF. Pensar isso. Hoje, o que é que a esquerda brasileira falaria disso? Eu quero um presidente que seja militar com liberdade para fechar Congresso e STF. O que é que a esquerda do Brasil falaria sobre isso hoje? Eu ia falar que é coisa de direitista fascista. Exatamente. Se eu falar, eu quero um presidente militar com poder para fechar o Congresso e STF, o que é que a direita do Brasil extrema vai falar? Quero. Um presidente militar com direito e poder para fechar o Congresso e STF era Fidel Castro. Exato, então é só porque a situação hoje no Brasil é um avatar de um fantasma de direita. A esquerda brasileira, verdade, a esquerda brasileira adorava Fidel Castro, que era um militar que passou quase 50 anos governando seu país sem dar ao povo o direito de votar. Em Cuba isso é legal. Aqui eles não querem. Aqui a esquerda não quer isso. A direita brasileira extremista acha absurdo Fidel Castro, que era militar, dominar o país durante quase 50 anos, com poder para fechar tudo que ele quisesse. A direita brasileira extremista acha isso, Fidel Castro, péssimo, mas quer isso no Brasil. Qual o fundamento? Que coerência tem isso, cara? Se você acha... O cara que é a favor disso aí, ele é tão burro que ele nem pensou nisso, cara. Mas ele colocou um ponto verdadeiro mesmo, e você também está certo. As pessoas, às vezes, elas... Eu gostei da sua ilustração, ela foi muito bem, porque você pegou os dois extremos aqui. Muito obrigado. Não, mas é verdade, o elogio foi bem sincero. Eu sei. As pessoas agem sem... mais pegar no teu pé, né? Sem perceber o que elas estão fazendo. Elas vão pela onda, vão repetindo modismos. Por isso que, com o risco de parecer um chato, quando eu pego uma frase e falo assim, peraí, mas vamos pensar do outro lado, peguei a sua frase aqui, é justamente pensando na ponta. Não é que a gente é mais erudito nem nada, mas pensando na ponta. Porque, por exemplo, vamos pegar o caso de Jesus que você falou. Eu concordo que em muitos momentos ele foi revolucionário, mas em outros momentos ele foi o menos revolucionário. Porque quando eu comparo Jesus com Bar Giora, o Barrabás era um líder revolucionário. Tanto é que Barrabás tinha 2 capangas com ele ali, e eram 3 cruzes. Jesus ficou na cruz de Barrabás. E a palavra que é usada para Barrabás, ali no Evangelho de João, fala que ele era chefe dos salteadores. Mas no grego está a palavra lestai. Aí quando você vai para o grego, lestai significa aquele que pratica violência política para adquirir os seus intentos. Rapaz... Era um líder sindical. Não, eu não usei a expressão assim, mas a gente tem muitos revolucionários da época, e até por um lado, por isso que eu gostei da história do Fidel Castro, porque ela bate nos 2 lados. Por um lado, Jesus não agradava aquela elite conservadora, chauvinista que estava lá, do Anás, Caifás, etc. Isso é verdade. Mas, por outro lado também, Jesus não agradava os que queriam botar fogo no parquinho. Afinal, colocaram ele na cruz. Tanto é que quem pede é o próprio povo. Crucificam. E quando eles pedem crucificam, queremos
Barrabás. Porque agora vamos pensar com a cabeça do povo da época. Pô, já tá de saco cheio dos romanos. Você tá entendendo? Os romanos, eles estão aqui, eles estão... Porque o pior do que ter um governo corrupto é ter um governo externo de outro país impondo regras aqui. Pior do que ter o governo, como você falou, sancionando coisas que você acha que a pessoa deveria ter o direito, é ter um governo estrangeiro falando que você não pode ter o flow aqui porque... Horrível. Muito pior. Você tá entendendo? Então eles estavam de saco cheio. Aí vem Jesus e fala, repito o sermão da montanha, se o teu inimigo te obrigar a dar 1 milha, anda 2. Tome a sua cruz e me siga. Isso era ridículo na época, né? Agora o que me chama a atenção é que lá no meu museu eu tenho uma moeda dos rebeldes. Uma moeda raríssima, que eles cunharam moedas para eles, para não usar a moeda de Roma. E eu tenho uma moeda do resultado dos rebeldes. Uma moeda que é chamada Iudeia Capta, que você tem, ou Jerusalém capturada, que você tem Jerusalém sentada de um lado, com a palmeira assim, e o templo sendo destruído pelos romanos no ano 70, por ordem do general Tito e Vespasiano, e o templo foi arrasado. Destruíram o templo, destruíram Jerusalém. E toda vez que eu vou para Jerusalém até hoje, e olho lá do alto do Monte das Oliveiras e vejo no lugar do templo um domo da rocha, eu me lembro qual é o resultado daquilo? As revoluções que fizeram contra Roma. Em contrapartida, o pacifista Jesus, que aparentava ser um sangue de barata, aqui, ele tem 2 discípulos aqui até hoje, 3, você está entendendo? Não sei, mas pelo menos admirar Jesus, eu sei que você admira, não sei até que ponto você fala, eu sou discípulo dele, é desconhecimento mesmo, mas quem hoje segue Bar Kokhba, que é do ano 132 Acho depois que de ninguém, Cristo. né? Você nem sabe quem é, né? Não sei nem quem é. Foi um rebelde judeu. Aliás, falando em Palestina, a Palestina existe também por causa de Bar Kokhba. Bar Kokhba era outro revolucionário judeu que queria arrebentar com os romanos na base da espada, do pega para capar, vamos dizer assim. E Bar Kokhba foi, Adriano, 132 a 135 depois de Cristo, acabou com a revolução de Bar Kokhba, expulsou os judeus do país, trouxe outros grupos para lá e falou, a partir de hoje, aqui vai se chamar Filistina, terra dos filisteus. E a palavra P e F em hebraico, e tanto como no árabe hoje, é a mesma letra. No hebraico, se você colocar um daga, tirar Filistina, Palestina. E ficou desde 132 até 1948, e continua hoje a questão dos... Você entendeu? Então olha o que a revolução na marra trouxe. A falta do templo, um monte de problemas, e o lado pacífico de Jesus trouxe pelo menos 1 bilhão e tantas pessoas que, bem ou mal, pelo menos dizem seguir o evangelho.